Então o Bradesco lançou finalmente dois novos ETFs relacionados à China, o Pekin 11 e o TechX 11. Vamos entender nesse vídeo se eles estão competindo com o China 11, que já existe da XP, e também como é que eles funcionam de forma geral. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Notícia aqui na tela então sobre essa nova parceria entre Brasil e China, a parceria chamada ETF Connect, diretamente aqui com a B3 e com várias gestoras. Então nesse primeiro momento a gente tem aqui o Bradesco, a Bradesco Asset, fazendo aqui a parceria, disponibilizando efetivamente dois novos ETFs, mas tem mais aí gestoras famosas de olho aqui nessa parceria, tá? O Itaú, por exemplo, provavelmente deve trazer alguma solução até o final do ano, do que o pessoal tem falado. Então, aqui de forma bem resumida, o CSI 300, ele é ligado aqui ao Pekin 11, ok? E o TechX, ele é ligado aqui ao Chinext, outro índice, tá certo? Então, o CSI 300, ele é aqui composto pelas maiores ações aqui, as empresas mais relevantes aí da China, inclusive aqui a BYD, eles destacam na matéria, e o Chinext é um índice aqui um pouco mais focado para empresas de médio e pequeno porte, mais concentradas em tecnologia, manufatura e serviços. Então eu já comento para mim se você gosta de investimentos ligados à China, porque nesse caso aqui a gente tem um cenário um pouquinho diferente ali do China 11, tá bom? Vamos entendendo o detalhe. Bom, então aqui o Bradesco ele está concorrendo ao nosso prêmio anual, aqui o prêmio Resulta Capital, de piores sites com informações mais pobres do ano, tá bom? Eles estão ali junto com o BTG e inclusive estão passando à frente agora, porque é impressionante como o Bradesco, uma instituição tão grande, tão renomada no Brasil, com tanto dinheiro, não conseguir colocar num site da internet as informações sobre os ETFs. É impressionante a força que eles estão fazendo para não vender esses produtos. Então, talvez sejam bons, né? Produto bom, o banco não quer vender. Produto ruim eles gostam, que daí dá bastante taxa, não é mesmo? Então vamos lá, abrindo aqui o site aqui, tanto do TechX 11 quanto do Pekin 11. A gente vai olhar, vamos lá, o TechX 11, fazer aqui os dois ao mesmo tempo. A gente tem aqui as características sem data de início, sendo que já tem data de início. Uma referência do Chinext, ok. Taxa de administração 0,192, é isso, né? Beleza. E basicamente aqui nem definiram o código de negociação da B3, né? Literalmente tá aqui. Ah, cara, enfim, pessoal do Bradesco, não fiquem chateados, tá? A gente tem que buscar melhoria contínua, né? Todo mundo tem coisas para melhorar, eu também tenho, tá? Faz parte. Só que assim, ó, aqui realmente falta muita coisa, tá? Falta muita coisa mesmo. Então, basicamente, toda a informação que tem é isso, ok? Não tem documento, não tem nenhum tipo de material publicitário pra gente estudar, ó. Ah, Anthony, abre a sexta, você não abriu. Ó lá, olha aqui, ó, not found, entendeu? Então, assim, é um pouco difícil analisar um ETF quando nem mesmo o banco, a gestora que está fornecendo parece que quer fazer. Mas aqui, de forma geral, vamos assumir que a taxa de administração é em torno de 0,20%, e o imposto de renda vai ser 15% aqui desse investimento, e a cota está na faixa dos R$100, beleza? Quando a gente faz análise similar aqui, já com o Pekin 11, aí sim a gente tem mais informações, tá certo? A gente tem uma informação extra, então aqui tem a taxa de administração e de gestão, tá? Então você soma as duas, dá 0,20%, pelo menos, aqui do Brasil, tá certo? Mas assim, de forma geral, pessoal, novamente, falta muita informação, tá? Pra vocês terem noção, o nível de superficialidade que eles colocam aqui as coisas, eles simplesmente dizem aqui que busca seguir o índice CSI 300 e só, não colocam mais nada, como se você aí da sua cadeira soubesse o que é o índice CSI 300. Eles não colocam absolutamente nada, assim, nenhum aqui, ó, as empresas e tal, não tem, tá? Não tem nada, ó, nada. Abram aí, vejam. Talvez agora que vocês já, ó, aqui também, ó, not found. Esse aqui também. Então, efetivamente, assim, não sei quando você tá vendo isso, tá? Mas eu tô gravando aqui no dia 11 de junho, então já faz aí quase 2 semanas que foi lançado na bolsa. Efetivamente não tem nada no site, tá? É extremamente frustrante, para ser bem sincero. Mas eu separei aqui nos sites aqui das provedoras de índice, pelo menos as melhores opções mais parecidas, o CSI 300 e também aqui o Chinext, ok? Para a gente fazer as comparações mais práticas possíveis, ainda assim com grande limitação de dados, com grande limitação de informações. Então aqui um ponto muito negativo de cara, sem nem avaliar se é da China ou se não é, se é tecnologia, se não é, assim, não tô nem entrando no mérito, tá? Só tô falando que
se você vai lá e clica num site para comprar um produto, eu, por exemplo, se você acessa o meu site para ver as carteiras recomendadas, lá a nossa plataforma de análise, ou então se você quer conhecer um pouco mais nosso manual prático de ETFs para o Brasil, que vai ser bem barato, inclusive, vou lançar essa semana se tudo der certo. Quando você acessa o site, o mínimo que você quer ter é as informações que você vai receber, não é verdade? É o mínimo, você tem que saber o que vai estar lá. E aqui, basicamente, tem coisa que nem sequer está esclarecido no site, tá? Então, eu realmente estou aqui falando já faz alguns minutos, de forma aqui bem aberta e transparente para vocês verem aqui realmente que, poxa, eu queria muito que tivesse aqui tudo nítido, né? Mas, cara, não tem nada mesmo. Só para vocês verem que eu sou livre de conflito de interesse, tá certo? A gente elogia quando tem que elogiar, mas aqui a gente também, enfim, levanta pontos de melhoria quando precisa levantar. Então vamos olhar aqui um pouquinho o CSI 300, que são aquelas 300 empresas um pouco maiores. Eles dão aqui um resumo, tá? Esse site aqui, ele efetivamente ele é chinês, eu não falo chinês, mas em inglês a gente arranha, né? Então, basicamente, o índice CSI 300, que é o Pequim 11, ele consiste nas 300 maiores e mais líquidas empresas aqui, série A, tá certo? Então, basicamente, eles têm como objetivo replicar aqui a performance média da China da melhor série possível. Aqui eles têm um histórico, a gente vai ver no TradingView daqui a pouquinho, ali no panorama resultado capital. E aí eles trazem aqui algumas informações muito interessantes para que você, enfim, conheça os top 10 constituintes aqui por peso, tá bom? Isso aqui é bem legal que eles trazem. Aqui o pessoal da China Securities Index. Nunca tinha aberto esse site na minha vida. Muito bom. Eles já trazem aqui, ó, isso aqui a gente tem que elogiar também, né, pessoal? Vocês sabem, eu tento ser o mais justo possível nas análises. Então, eles trazem aqui na composição, isso aqui é bem bonito, cara. Eu gostei disso aqui, realmente. Vou deixar a sugestão aí para BlackRock e para Vanguard fazer também. Eles têm já a somatória, né? Então vamos lá, os top 10 constituintes estão somando aqui 23% do índice. Tá? Isso aqui é bem interessante porque quando você vai avaliar índice, inclusive isso está lá no material do Capital Certo, o manual prático de ETFs no Brasil. Quando você avalia um índice, você tem que se perguntar o seguinte: o quão concentrado ele é e o quão diversificado ele é também. E muitas vezes você só consegue fazer isso ali olhando as empresas e o somatório dos percentuais delas. Então aqui a gente está olhando as 10 maiores, no caso os top 10, e a soma está dando 23%. Então é uma relevância bem tranquila, tá bem diversificada. Tá? Agora, se os top 10 ocupassem 60% do índice, daí era um pouco concentrado. Você tem que ficar um pouco esperto e pode ter uma volatilidade extra aí. Talvez o índice não seja tão bom assim. Olhando aqui agora para os top 5, eles têm 15% de peso, então relativamente aceitável também. Eles trazem aqui as principais empresas. Várias delas eu não conheço, né? No vídeo do China 11 que eu fiz, acho que foi o Márcio, ele falou, pô, eu conheço várias dessas empresas aí do China 11 e tal. E pessoal, eu não conheço, não sou especialista em mercado chinês, mas estou deixando aqui na tela para você ver aqui pelo menos as principais em termos aqui de tamanho de mercado e de ponderação aqui do índice, que tá ligado, que não, a liquidez e tamanho de mercado indiretamente. Assim, ó, batendo o olho aqui, eu acho que eu só conheço realmente Industrial Bank, eu conheço, BYD, eu conheço. Cara, eu acho que só esse, realmente, não fiz o dever de casa, né? Não conheci as 300 empresas da China antes do vídeo. Vamos analisar aqui, então, efetivamente, como é que ficou a divisão dos setores. Eles trazem aqui, isso aqui é mais importante, tá? Então, efetivamente, você tem uma diversificação bem interessante. Financeiro aqui, 25%, industrial, 17%, 18%. Aqui, tecnologia já com 13%, staples, 10%, consumo discricionário, 8%. Materiais 7 e assim por diante. Então você tem efetivamente uma diversificação bem interessante. Aqui 25% bem aceitável também para os financeiros, não é nada concentrado. E aqui eles ainda trazem uma certa divisão entre as duas bolsas que essas empresas são negociadas. Mas acho que aqui é menos relevante, porque o ETF e o índice em si, eles acabam, enfim, se arbitrando e abraçando tudo isso. Ok, então esse aqui é o CSI 300. De forma resumida, pessoal, eu não tenho tantos dados assim. Né? O Bradesco deveria ter feito esse dever de casa para nós ali através de um PDF de promoção de material publicitário, mas beleza, a gente já entendeu basicamente que são as 300 empresas mais líquidas e de forma mais neutra, de forma mais ampla em relação ao mercado chinês, tá bom? Inclusive, eu já vou adiantar para vocês, esse aqui é um índice que tem um resultado muito, muito parecido com aquele ETF original do China 11, né? O MSCI China. Já vamos ver no gráfico isso aí na prática. Aí já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, isso não custa nada e você me ajuda demais, demais mesmo. Então, analisando aqui agora o Chinext, que é outro índice, só para você ter noção, tá? Assim, só um parênteses, vamos lá. Esse
nesse vídeo eu estou falando verdades, tá? Vocês terem noção como o mercado chinês é diferente do nosso. Quando, quando você vai digitar no TradingView ou numa corretora internacional, você tem acesso a Bloomberg aí, que seja, você não digita Chinext diretamente, você digita esse número aqui, ó. Esse aqui é o ticker que vai no TradingView. Tá, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Daqui a pouco a gente vai ver na prática, mas ó, é um número, tá ligado? Olha aqui, ó, fica um número, o nome do ativo é um número. É muito diferente, né? Mas beleza, então, vamos olhar aqui basicamente o que é o Chinex Index. Ele pega aqui as 100 maiores e mais líquidas empresas, novamente, da A-Share, essa série A, listadas e negociadas aqui em Shenzhen, beleza? Então aqui a gente tem uma exclusividade de exchange, de bolsa. Aqui no 300, aparentemente, a gente tinha uma composição já um pouco mais mista, ok? Então, naturalmente, eles vão ter empresas que se repetem, porém não é a mesma coisa. Aqui eles reforçam que vão pegar 100 ações, as 100 empresas aqui com os maiores valores de mercado e também com algum filtro de liquidez. O gráfico a gente vai olhar juntos daqui a pouquinho. E aqui a gente tem só um pouquinho do setor Market Breakdown e também aqui dos setores, ó, reforço. Então, a única bolsa que tem as empresas listadas aqui nesse caso é exclusivamente em Shenzhen, tá certo? Quem aí já foi para a China? Eu nunca fui para a China. Nunca fui pra China. Não sei se tenho vontade de ir. Um pouquinho eu tenho, assim, pra conhecer novas culturas, né? Tem que ver se o passaporte tá em dia. Vamos lá, então, os setores principais industriais, aqui com 36%, bem relevante. Já vim na sequência tecnologia, aqui com 23%. Depois já vem saúde, um pouco diferente, né? As financeiras vêm só com 8%. Depois telecomunicações, staples, materiais e consumo discricionário. Então, realmente uma composição um pouquinho diferente. Menos empresas, a gente tem uma concentração maior, então naturalmente a gente já espera, na teoria, né, em relação a mercados parecidos, ambos são da China, a gente espera aqui que por ter menos empresas ele seja um pouquinho mais concentrado e seja um pouquinho mais volátil. A gente abre aqui o gráfico, aqui no Panorama Resulta Capital, se você quiser acessar gratuitamente é só ir ali na descrição para fazer os seus estudos também. A gente tem aqui os gráficos da China 11, Pequim 11 e TechX11, vocês podem ver. Faz muito pouco tempo que foram lançados, então a gente não consegue fazer nenhum estudo prático disso aqui, tá? Então, efetivamente, o que você tem que fazer é fazer aqui um estudo retroativo de aproximações aí com o tempo para trás, ok? Então, como é que a gente faz isso aqui? Quem já é inscrito no canal já sabe. Aqui, ó, o que a gente faz? A gente coloca, os tickers aqui dos ativos originais e não do Pequim 11, nem do TechX 11, nem do China 11. A gente coloca aqui justamente os ETFs ou os índices originais lá do exterior, tá bom? Isso geralmente é mais fácil quando são ETFs ou da Europa ali ou dos Estados Unidos, é um pouquinho mais fácil de achar, mas também funciona aqui com os ativos da China, ok? Então, efetivamente, a gente tem já colocados aqui o gráfico de candles, aqui ele é um equivalente ao TechX11, a gente tem aqui o 000300, que é o CSI 300, é o Pequim 11, ok? E o MT aqui, MChina, é o MSI China, lá da BlackRock. Por que eu botei isso aqui? Porque esse aqui é o China 11, tá certo? Ah, Antônio, mas o vídeo não é sobre o China 11. Claro que não, né? Mas todo mundo vai querer comparar e vai querer saber qual que é o melhor, qual que rendeu mais. Isso aí é óbvio, né? Então já coloca aqui esse benchmark pra gente poder dar uma olhada, tá certo? Coloquei também o nosso IVVB11 para você ter um pouco de noção ali de rentabilidade relativa, ok? Não é a mesma coisa, tá? São mercados. Já vou transformar as moedas, tá? Nem tá transformado ainda. Coloquei aqui também o EEM, que é o ETF aqui de Emerging Markets, são mercados emergentes. Não sei, não lembro agora o nome do inscrito aqui do canal, desculpa, não lembro de cabeça. Ele pediu para eu, além de falar inglês, começar a explicar um pouco mais os termos de inglês que as pessoas falam nos vídeos, tá? Então, isso é importante. Sim, falar inglês no mercado financeiro é super importante, tá? Mas agora eu vou tentar sempre explicar um pouquinho os termos em inglês. Então, EEM, ele significa justamente aqui, ó, EM vem de Emerging Markets, mercados emergentes, que é uma cesta que pega ali mercados emergentes diversos, Brasil, China, pega acho que a Argentina também, Índia, se não me engano, e assim por diante. Então você compra várias bolsas de vários países emergentes. E ainda vou deixar aqui, claro, o nosso IBOV para referência. Qual que é o ponto? Aqui tá, cara, aqui tem uma coisa em cada moeda, tá? Então, como é que você transforma tudo isso?
Tem a forma manual, que é ficar apertando vezes o SDBRL, mas aqui, ó, tem uma forma mais fácil. Quando eu tô com preguiça, eu uso esse aqui, ó. Vou deixar em BRL, já pra gente comparar aqui o desempenho como se fosse tudo negociado na B3, como se tudo fosse exposto aqui a esses câmbios. Reforço muito, pessoal. Aqui vamos lá, vamos para a parte mais técnica, tá bom? O que acontece aqui? Como a gente não tem praticamente nenhuma informação com clareza, porque assim, ó, isso aqui eu peguei do Bora Investir, que é um blog da Bolsa, notícias, ok? Só que, cara, você não pode investir pelo blog B3 da Bolsa, né? Você tem que ir na fonte. Também olhei aqui a notícia que a Bolsa soltou na página dela, ótimas notícias, ok? Porém, eu não vi em nenhum lugar aqui no site do Bradesco se tem ou não tem aqui a questão da exposição cambial, tá? E, cara, enfim, eu não achei, tá certo? Eu não achei, olha que eu procurei, cara. Procurei, hein? Aí você fala, não, André, você não abriu os documentos. Meu Deus, cara, aqui, ó, dispostos no capítulo 5. Mas do que? Nem tem, ó. Ah, pessoal, na boa, eu não achei. Olha que eu procurei um monte, eu não achei. Mas eu vou considerar aqui por boas práticas que vai estar exposto ao câmbio Brasil Chinese Yuan, o renminbi, tá? Então só para nossa referência, ok? Assim, por isso que eu reforço muito, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Se fosse uma recomendação, primeiro que eu não teria no YouTube, teria na nossa comunidade com as carteiras recomendadas, as análises de mercado, e segundo que eu teria todas essas respostas de forma muito clara. Tá? Isso até é um alerta para você, não invista o seu dinheiro naquilo que você não conhece, naquilo que você não tem uma boa explicação. Então toma muito cuidado com isso, para efetivamente você só investir naquilo que conhece e que tem uma certa tranquilidade em saber, ok? Então eu estou fazendo aqui um vídeo de forma informativa, infelizmente eu não tenho todas as respostas, tá? Mas se quiser conhecer um pouco mais aí da nossa plataforma com as carteiras recomendadas, com análise de mercado, tem ali o primeiro link da descrição e também um comentário fixado. E em muito breve teremos também o guia ali, material prático de ETFs para o Brasil. Só para sua referência, então, eu coloquei aqui as taxas de câmbio para a gente considerar isso durante toda a análise, e porque isso aqui é realmente um pouco mais complexo, tá? O que acontece? Quando a gente pega aqui os ETFs, da grande maioria dos casos, eles são praticamente todos cotados em dólar, ok? Então é um pouco mais tranquilo a gente trabalhar mentalmente com o dólar. Mas aqui a gente vai estar trabalhando com outra moeda, tá? E diferente do China 11, o China 11 ele opera em 3 pontos diferentes, o vídeo completo está aqui recomendado no final. No caso, o Pekin 11 e o TechX 11, eles efetivamente, pelo que eu estou considerando, eles vão ser aqui negociados diretamente lá com a bolsa da China. É o ETF Connect, de novo, né? Termos em inglês. ETF Connect, é a conexão de ETFs de dois países. Você vai estar ali, teoricamente, negociando em CNY, não em USD. Então o que acontece? Só para sua referência, esse aqui é o gráfico do dólar e do real, tá aqui em rosa, e aqui também está o gráfico do yuan chinês versus o real ao longo do tempo. Vocês notaram que eles têm aqui uma certa correlação muito grande? Então, efetivamente, quando você considera esse câmbio, você está torcendo, né, pensando no investimento apenas, você está torcendo para o ETF ligado à China subir cada vez mais. Se você compra, você quer ganhar dinheiro, obviamente. Então, você quer que a taxa de câmbio suba ao máximo, né, para você ganhar cada vez mais. Então, teoricamente, esse aqui é um dos riscos do ETF. Você tem um risco cambial, porque você está, teoricamente, se expondo à variação aqui, à valorização do yuan chinês versus o real. Então, você tem a expectativa de que o real vai valer cada vez menos frente ao yuan chinês. Isso pode fazer sentido, historicamente ele vem se valorizando mesmo, ok? Pode ser que continue, mas efetivamente não é o dólar, então só para você ter essa clareza, ok? E aí eu fiz questão aqui só de colocar aqui embaixo, tá? Um pouquinho mais escondido, só para você ver aqui um pouquinho. Peguei aqui um período de quase 15 anos, tá? Enfim, deixei aqui o euro e o dólar aqui em cima e aqui embaixo o dólar e o yuan chinês. Então, basicamente, o dólar ele não disparou e nem despencou contra o euro, um pouquinho, beleza? Mas contra o yuan chinês, realmente muito, muito parecido, né? Não teve uma tendência clara de alta ou de baixa, como, por exemplo, em relação ao real aconteceu, tá certo? Então, aqui a gente vai considerar tudo aqui, enfim, que está sendo negociado lá fora. E a gente vai deixar tudo aqui, ó, em BRL, tá? Transformar tudo isso aqui em BRL de uma vez só. Então, a gente tem o Ibovespa, o CSI 300, que é o Pekin 11, tem o ETF dos Emerging Markets, tem o China 11, tem aqui o TechX 11 e tem o IVVB 11. Então, efetivamente, aqui sobre os ETFs da China, sem considerar ainda esses outros benchmarks,
O que a gente percebe aqui, dados esses últimos, mais ou menos, quase 15 anos aqui, dá para pegar aqui quase 15 anos, assim como referência, né? A gente tem efetivamente, olha só, essa linha azul e a mais laranja andando muito juntas, né? Fazendo topos e fundos muito juntos, não apenas em momentos do mercado, mas também em oscilações. Então percebam como esses dois índices, que é o China 11 aqui em cima e aqui embaixo é o CSI 300, é o Pequim 11, eles têm um resultado muito, muito similar, tá bom? Então efetivamente aqui, nesse caso, a impressão que está me deixando é que o Bradesco, ele está aqui, enfim, né, tentando pegar um pouquinho da grana da XP, tá certo? Teoricamente você vai ter um resultado parecido aí, talvez com uma taxa de administração menor, tem que somar todos os encargos de todos os ETFs, que eu não consegui encontrar porque não está claro nos documentos disponibilizados no site. Porém, o outro ETF, que é o TechX11, que é o código 399006, ele já tem uma oscilação muito maior. Então ele também é super correlacionado. Notem como os topos são praticamente juntos. Aqui teve um pouquinho diferente, né? Ó, ele fez um topo, mas naquele momento já que já era um pouco mais para baixo. Então não é perfeitamente correlacionado. Notem, ó, aqui e aqui teve uma certa descorrelação. Mas movimentações gerais de mercado, elas são sim parecidas, tá bom? Por quê? Porque é tudo economia chinesa. Você está exposto aí ao desempenho dessas empresas, lucro, taxa de juros, câmbio e assim por diante, ok? Então, teoricamente, por você estar exposto aí a apenas 100 empresas e não 300, você tem aí um pouquinho mais de volatilidade e exposição àqueles setores que a gente viu que tem mais concentração. Agora, quando a gente coloca aqui efetivamente o Emerging Markets, os mercados emergentes, o IVVB11 e o IBOV, o que a gente percebe? O IBOV aqui, cara, acho que eu vou até tirar, assim, realmente ficou muito ruim de ver, o desempenho foi muito ruim comparado aos outros ativos, enfim. Agora, os outros, em relação aqui aos outros ETFs, aqui, as outras opções, né? Notem como o Emerging Markets, o EEM, os mercados emergentes, a média geral dos emergentes, notem como ela é parecida com o MX ou então com o CSI 300. Ela tem até um pouquinho menos de volatilidade, tá bom? E entrega um resultado até que parecido aqui, olhando aqui para esse horizonte, mais ou menos aqui de 15 anos, tá? Mais ou menos. E no caso, o IVVB11, ele até se valorizou um pouco mais do que as empresas ali mais segmentadas da China, mas é importante falar que são mercados totalmente diferentes, tá? Não é uma comparação, não é para competir. Eu coloco o IVVB11 como uma referência de mercado, porque a gente está muito acostumado a olhar para ele e a gente sabe mais ou menos quanto que ele subiu, quanto que ele caiu. A gente quer comparar, pô, e com o IVVB11, quanto é que foi? É por causa disso que eu coloquei, ok? No caso, até tem uma errata aqui, né? O IVVB11 só começa aqui em 2014. Então, se a gente for comparar quando ele começa mesmo, ele até se valorizou muito mais, tá? Mas, novamente, não é a mesma coisa. A China, enfim, veio evoluindo como país, mas não é a mesma coisa, tá certo? São economias diferentes. Eu até diria que elas, enfim, são tipos de ativos que se complementam, tá? Isso aí é até uma boa prática de mercado. Quando você considera investir no Brasil, na China, na Índia, na Argentina, na África do Sul, daqui a pouco vai vir alguém com esses ETF. O ETF da África do Sul, quem quer investir? Cara, eles vão criando soluções, tá ligado? Eu, por exemplo, gosto muito de ETF, você já deve saber. Mas assim, não é todo ETF que você tem que comprar, na minha opinião. Tem que ter ali uma estratégia e tal, enfim. Então, quando a gente mistura ETFs de países emergentes com ETF de países desenvolvidos, que é o caso do IVVB11, por exemplo, com algum ETF emergente, aí pode ser algum do Ibovespa, algum da China, algum de todos os emergentes juntos, você pode ter sim vantagens, porque eles são ativos que têm ali, de certa forma, uma descorrelação em alguns pontos, são moedas diferentes, são empresas diferentes, isso pode ser interessante para alguns cenários. Mas você não deve também sair comprando tudo, entendeu? Porque senão você vai comprar, por exemplo, o Ibovespa, o China 11, o Pequim 11, o TechX11, que você vai comprar um monte de emergentes, mas por quê? Qual que é o ponto de cada ativo? Você tem que ter clareza na hora de fazer essas compras, ok? Vou fazer aqui a análise aqui em 30 segundos, o vídeo já ficou demorado demais, peço desculpas aí, tá, pessoal? Peço perdão, eu realmente fiquei chateado com esse negócio do Bradesco, eu acho que podiam ter caprichado um pouco mais no material e no site, tá? Mas só para deixar registrado aqui pelo menos um estudo de janelas móveis aqui do Chinext Index, que é teoricamente o TechX11. Não vou fazer com o CSI 300 porque é parecido com o China 11 lá do vídeo original. Então a gente tem aqui, em termos de janelas móveis aqui de 12 meses, retornos bem interessantes, ok?
Tiveram poucas vezes aqui que ele teve retornos negativos na faixa aqui dos menos 28% ou até menos 47% durante algumas crises. Né? Tiveram aqui duas ocasiões aqui, 3, 4, né? Ok. Mas tiveram aqui muitos momentos também de alegrias, tá? Lembrando que esse é um ETF um pouco mais concentrado e volátil. Então teve um momento maravilhoso aqui com 300% de retorno em 12 meses. Cara, não dá para considerar isso como regra, mas tiveram aqui momentos de bull markets aqui próximos dos 130, 140% de alta. Ainda assim, acho muito otimismo. Você pode considerar aqui já valores mais frequentes aqui na faixa dos 88, né, 90%, ou então aqui dos 40, tá certo? 40 realmente foi um pouquinho mais comum, vamos dizer assim. Então vamos lá, riscos, para encerrar o vídeo que ficou demorado, novamente peço desculpas. Alguns riscos que eu vejo desses ativos. Tá? Primeiro de todos, risco de informação. Você não tem todas as informações porque o Bradesco não te entregou. Ah, Antônio, você está pegando no pé do Bradesco. Não é isso, pessoal. É como pessoa física mesmo, tá certo? Porque eu até tenho outras formas e outros meios para buscar dados. Só que assim, eu acho que é meio sacanagem com a pessoa física, sabe? Muitos de vocês que estão assistindo meu vídeo agora não têm, às vezes, a visão de mercado ou as formas de buscar essas coisas que eu, às vezes, já tenho porque eu faço isso aqui todo dia. Então fica muito difícil para as pessoas físicas mais comuns aí, que não entendem tanto de mercado, buscar as informações, tá certo? Fica muito difícil. Isso que realmente me deixou um pouco chateado, assim. Chateado não, né? Me deixou um pouco incomodado aqui com... eles não se empenharam, né? Mas beleza. É uma escolha deles, né? Quer, não quer, não quer, não precisa comprar, ninguém é obrigado a nada. Agora vamos falar sobre os riscos dos investimentos efetivamente, tá? Então, o primeiro deles, você está exposto aí a ações. Então, são investimentos com relativa volatilidade. Você tem que estar ciente disso. Não será um passeio no parque. Possíveis vantagens, né? Vai que a China realmente explode aí como uma nova grande economia e potência mundial. E, além disso, vamos supor aí que talvez ela tenha uma nova moeda do mundo. Poxa, isso seria, teoricamente, aí, explosivo aí para o seu portfólio se está investido nisso. Só que é um pouco improvável, porque a China ela também exporta muito. Países exportadores tendem a não ter aí moedas muito, muito fortes, tá? Tem toda uma jogada econômica disso. Mas efetivamente você está exposto às ações da China. Então, quanto mais elas venderem aí para o mercado interno ou para o externo, beleza? Mais elas vão dar lucro e mais, teoricamente, elas vão crescer e você vai se beneficiar. Então, de forma geral, você está exposto à economia chinesa. E é verdade, existem grandes promessas da economia chinesa ser muito boa aí para os próximos anos. Se vai acontecer ou não, daí a gente já não sabe. Outros riscos, você está comprando um país emergente. Então pode ser que todos esses planos vão por água abaixo e que ela volte a ter aqui uma performance média do EEM, tá certo? Aqui dos Emerging Markets. E você tem que lembrar que você já é brasileiro e provavelmente investe em ativos brasileiros também. Então você já está investindo em país emergente. Cuidado para não sobrepor mais emergente, mais coisa de emergente, porque efetivamente pode ser que não seja tão interessante para você. Outro risco. Há quem diga que as informações da China, do governo, não sejam totalmente transparentes. Há quem diga. Não estou falando que isso é verdade, só estou dizendo que tem gente que diz. Então, muitas vezes, quando você está exposto a esse tipo de coisa, você não consegue validar se todas as informações da economia e das próprias empresas são tão confiáveis assim. Pode ser que isso seja uma coisa do passado, pode ser que isso nunca existiu também, mas efetivamente você está exposto a isso. Outros riscos, a questão cambial eu já comentei, mas efetivamente a questão ali dos horários que esses ativos originais são negociados. Então, teoricamente, a China é do outro lado do globo. Se você acredita em terra plana, lamento, né? Vamos considerar que ela é redonda, mas assim, é em outro horário, tá certo? Geralmente a bolsa aqui tá fechada, lá tá aberta, ou então aqui tá aberta e lá tá fechada. E isso é um risco para o market maker fazer a arbitragem dessas operações, ok? Então é possível que a gente tenha aí grandes balanços, grandes spreads cobrados por ele que pode encarecer um pouco o investimento a longo prazo. Ah, Anthony, e o China 11 não tem isso? Não tem, porque o China 11 ele arbitra com o MX, que é negociado lá nos Estados Unidos, que é o fuso horário é praticamente o mesmo. Então é um pouquinho diferente essa questão toda, tá certo? Então efetivamente você está exposto a um mercado que não é aberto na mesma hora que o seu, vai ter uma arbitragem overnight, um pouquinho mais complexo, pode ter mais spread de um dia para o outro. E você está super exposto à economia da China, mas através da via diretamente do yuan chinês. Você não está passando pelo dólar, que é o caso do China 11. Então acaba sendo um investimento ultra focado no país chinês, até mais focado e mais concentrado ainda do que a opção atual da XP,
tem vários riscos, mas também tem muitas possibilidades aí de ser um investimento que dê muitos retornos. E aí eu quero muito saber a sua opinião, se você acha que vale a pena comprar esses ETFs, vai esperar um pouquinho para ver, para pegar a liquidez aqui, né? Só para vocês verem um pouquinho, ó, deixar aqui no 1 hora, ó, o H1 já tá bem pixelado, né? Tirar aqui o China 11. O H1 já tá meio pixelado aqui com o Pequim 11. Se eu deixar aqui o TechX 11, também tá meio pixelado. Eles, enfim, demoram um pouco para pegar liquidez, tá? Geralmente, eu sempre falo para os clientes que querem comprar ETF novo e tal, enfim, eu não acho que seja muito interessante. Eu gosto sempre de esperar um tempinho, deixar pegar liquidez, ver como é que o market maker está trabalhando. Essa questão da cota da madrugada, às vezes é complicado você fazer aqui essa arbitragem toda. Então, efetivamente, pode ser bom aguardar um pouquinho mais antes de você tomar a sua decisão como investidor. Mas comenta para mim aí a sua opinião. Novamente, desculpa aí pelo vídeo um pouco mais demorado. Acabei me perdendo aqui nas explicações, prometo ser mais sucinto nos próximos. Tá aqui então o vídeo do China 11, que é uma outra opção que está concorrendo aqui com os do Bradesco. Qual que você achou mais legal? Qual que você achou mais interessante? Ou nenhuma delas? Comenta para mim aqui embaixo que eu vou adorar responder o seu comentário. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.